Vamos colocar verdade na mesa desde o início. Ter apenas 3 dias para treinar não é desvantagem. Desvantagem é não saber o que fazer nesses 3 dias. A maioria dos ciclistas amadores não evolui porque tenta encaixar tudo em todos os treinos. Um pouco de força, um pouco de intensidade, um pouco de resistência, sempre no mesmo formato. Resultado: estímulo raso, adaptação incompleta e estagnação crônica. Com 3 dias por semana, você precisa de prioridade, não de volume. Quando o tempo é curto, o treino precisa ser organizado em blocos claros, com função definida para cada dia da semana e para cada fase do ano. O corpo humano não melhora por improviso, ele melhora por repetição inteligente de estímulos ao longo do tempo. 6 meses bem feitos com 3 dias por semana colocam você à frente de muita gente que treina 5 ou 6 dias sem método. A primeira coisa que você precisa entender é que com 3 dias você não treina tudo toda semana. Você alterna ênfases ao longo dos meses. Em algumas fases, a força manda. Em outras, a resistência manda. Em outras, a potência aparece. Tudo entra, mas não tudo ao mesmo tempo. Nos 2 primeiros meses, o foco principal precisa ser base e força. Não existe atalho aqui. O erro clássico é querer intensidade logo de cara porque o treino é curto. Isso quebra rápido e constrói pouco. Nessa fase inicial, um dos 3 dias da semana deve ser dedicado a um treino de resistência contínua, controlada, com foco em respiração, economia de pedalada e estabilidade de frequência cardíaca. É o treino que ensina o corpo a sustentar trabalho sem estresse excessivo. Mesmo sendo mais longo que os outros, ele não é um treino de sofrimento. O segundo dia dessa fase inicial é o dia da força. Força fora da bike ou força na bike em cadência baixa, de forma estruturada. Esse treino não é sobre sair morto, é sobre ensinar o sistema neuromuscular a produzir torque com controle. Com 3 dias semanais, a força não é opcional, ela reduz o custo de cada pedalada nos outros treinos. O terceiro dia é um treino de controle com estímulos moderados, abaixo do limite, algo que trabalhe resistência muscular localizada e transições de ritmo sem entrar em intensidade máxima. É aqui que você constrói base funcional, não forma ilusória. Passados esses 2 primeiros meses, o corpo já está mais preparado para receber intensidade de verdade. Do 3º ao 4º mês, a lógica muda. A base continua existindo, mas a prioridade passa a ser capacidade de sustentar esforço mais alto. Um dos dias da semana vira o dia de intensidade clara. Intervalos bem definidos, curtos ou médios, acima do limiar, com recuperação adequada. Poucos estímulos, bem feitos, nada de bagunça. O segundo dia nesse bloco continua sendo força, mas agora com menos volume e mais especificidade. A força começa a conversar mais com o gesto da pedalada. Pode ser força máxima fora da bike ou blocos de força específicos na bike. A função continua sendo a mesma, tornar o corpo mais eficiente para o trabalho que vem depois. O terceiro dia é o treino de resistência, mas agora ele ganha pequenas variações. Trechos em ritmo mais alto, mudanças de cadência, controle sobre fadiga. Ainda não é treino de prova, mas já não é mais base pura. É o elo entre a base construída e a intensidade que você está desenvolvendo. Do 5º ao 6º mês, o treino entra em uma fase de consolidação e especificidade. Aqui é onde muita gente erra por tentar acelerar demais. Com 3 dias por semana, você não vai fazer 1000 estímulos diferentes. Você vai lapidar o que construiu. Um dia segue sendo intensidade, mas agora mais específica ao seu objetivo. Pode ser subida, pode ser plano, pode ser tolerância de ritmo, dependendo do que você quer performar melhor. O segundo dia deixa de ser força pesada e vira manutenção de força e potência. Poucos estímulos, bem encaixados, só para não perder o que foi construído. A força já cumpriu seu papel principal nos meses anteriores, agora ela sustenta. O terceiro dia é o treino mais estratégico de todos. Ele pode ser um longo controlado, um treino com blocos de ritmo contínuo ou até um pedal mais solto, dependendo do estado de fadiga. É aqui que você garante consistência e evita quebrar o corpo. Percebe o padrão? Com 3 dias por semana, cada treino tem uma função clara. Você não sai de casa para ver no que dá. Você sabe exatamente o porquê daquele treino existir naquele momento do ciclo. Outro ponto fundamental é aceitar que com 3 dias, recuperação é parte ativa do plano. Dormir bem, comer certo e não tentar compensar dias perdidos são atitudes que valem tanto quanto o treino em si.
O corpo responde melhor a estímulos bem distribuídos do que a tentativas desesperadas de recuperação de tempo perdido. A grande vantagem de treinar 3 dias por semana é que você pode treinar bem nesses 3 dias, sem pressa, sem culpa, sem improviso. Quando o treino é organizado em ciclos de meses, o corpo entende o recado. A evolução aparece de forma sólida, não explosiva e frágil. É exatamente por isso que tanta gente com pouco tempo anda forte, não porque faz milagre, mas porque respeita a lógica do treinamento. 3 dias bem organizados vencem 5 dias mal feitos quase sempre. Agora, aqui vem a parte que decide tudo. Montar isso sozinho exige conhecimento, leitura do corpo e ajustes finos. A maioria dos ciclistas com pouco tempo não erra por preguiça, erra por falta de estrutura, não sabe quando mudar a ênfase, quando segurar e quando avançar. Existe ainda um ajuste fino que transforma completamente o resultado de quem só tem 3 dias para treinar e quase ninguém presta atenção nisso. A organização interna de cada semana. Não basta saber que um dia é força, outro é intensidade e outro é resistência. A ordem desses treinos muda tudo. Com poucos dias disponíveis, a semana precisa respeitar lógica neural e metabólica. O treino mais exigente do ponto de vista neuromuscular nunca deve vir colado em outro estímulo pesado. Se você erra isso, passa a semana inteira treinando cansado. Quando a semana começa cansada, a adaptação nunca vem. O cenário mais inteligente para 3 dias é sempre começar a semana com o treino mais técnico e intenso, quando o corpo e a cabeça estão mais frescos. Esse é o dia onde você faz o treino que exige precisão, controle e foco. Intervalos bem definidos, força específica, potência ou tolerância de ritmo, dependendo da fase. Esse treino precisa ser executado com qualidade, não com sobrevivência. O segundo treino da semana entra como elo de sustentação. É onde você trabalha força geral, resistência muscular ou transições controladas. Não é treino para se matar, é treino para consolidar. Aqui o corpo aprende a sustentar trabalhos sem entrar em colapso. É um treino que constrói, não que impressiona. O terceiro treino da semana fecha o ciclo com resistência ou controle mais longo. Ele serve para ensinar o corpo a manter eficiência sob fadiga leve, a gerir energia e a fechar a semana sem gerar dívida para a próxima. Quem transforma esse dia em prova costuma chegar destruído na semana seguinte e nunca evolui de forma consistente. Outro detalhe decisivo é aceitar que, com 3 dias, você não pode errar intensidade. Cada erro custa caro. Um treino forte demais, quando deveria ser controlado, compromete o próximo estímulo. Um treino fraco demais, quando deveria ser intenso, desperdiça a oportunidade da semana. Por isso, precisão vale mais que empolvação. Existe também a questão da progressão mensal. Em 6 meses, você não sobe carga toda semana de forma agressiva. Você sobe por blocos. 2 ou 3 semanas de estímulo crescente, seguidas de uma semana mais controlada. Essa semana de controle não é perda de tempo. É onde o corpo assimila o que foi feito. Sem isso, o ciclo quebra. Outro ponto ignorado é que, com poucos dias, o treino fora da bike ganha importância estratégica. Mobilidade, core, estabilidade e até pequenas sessões de força geral entram como complemento, não como treino principal. Elas não roubam energia. Elas protegem o corpo para que os 3 dias rendam mais. O erro clássico é tentar transformar esses complementos em mais um treino pesado. Isso drena a recuperação. Com 3 dias, tudo que você faz fora da bike precisa servir ao que acontece em cima dela. Existe ainda o ajuste psicológico. Treinar poucos dias exige aceitar que você não vai se sentir em forma todos os dias, e isso é normal. O corpo responde em ondas. Quem entra em pânico por um dia ruim acaba estragando a semana inteira tentando compensar. Outro ponto importante é a constância ao longo dos meses. 3 dias por semana só funcionam se você respeitar isso por muito tempo. Faltar um dia ocasionalmente não destrói o plano. Tentar compensar faltas quase sempre destrói.
O corpo prefere regularidade imperfeita à intensidade desesperada. E aqui entra a maior vantagem de quem treina poucos dias com método. Você chega inteiro. Enquanto muita gente vive cansada, você consegue repetir semanas boas. E repetir semanas boas é o que realmente muda o nível de um ciclista. 6 meses passam rápido. Quem improvisa chega ao final cansado e frustrado. Quem segue estrutura chega mais forte, mais resistente e com sensação de controle. A diferença não está no número de dias, está na clareza do processo. No ciclismo do mundo real, treinar 3 dias por semana não é limitação, é filtro. Obriga você a fazer o que realmente importa e cortar o resto. E quem aprende isso, quase sempre anda mais forte do que imagina.